Você chegou até esse vídeo porque existe algo dentro de você que já cansou de tentar do mesmo jeito. Você não está aqui por curiosidade. Está aqui porque, em algum nível, você sabe que a resposta que procura não está fora, e isso começa a incomodar. Você pode estar vivendo uma fase em que tudo parece pesado. Talvez você acorde já cansado, mesmo sem ter feito nada. Talvez ontem você tenha passado por uma situação difícil e, em vez de encontrar uma solução, sentiu aquele aperto silencioso no peito, como se estivesse girando em círculos. Você já tentou mudar o cenário. Mudou hábitos, pessoas, lugares, estratégias. E ainda assim, algo não se move. O que quase ninguém te contou é que, quando nada muda fora, normalmente é porque algo ainda está sendo segurado dentro. Você pode estar tentando resolver sua vida com a mesma mente que foi treinada para sobreviver, não para se libertar. Uma mente que aprendeu, lá atrás, a se proteger, a agradar, a se adaptar, a não sentir demais. E o que foi útil no passado virou prisão no presente. Talvez você se veja como alguém que pensa demais, que revisita conversas, que imagina cenários, que busca a resposta certa para não errar de novo. Mas e se o conflito que você vive hoje não for falta de tentativa, e sim excesso de repetição? Existe uma história que se repete em muitas pessoas que chegam até aqui. Elas acreditam que precisam de mais força, mais controle, mais esforço. Quando, na verdade, o que as impede de avançar é algo que nunca foi questionado. Uma crença. Uma lealdade invisível ao passado. Uma versão sua que aprendeu a sobreviver em um ambiente que já não existe mais. Você pode estar segurando uma dor antiga que virou identidade. Ou uma promessa que fez a si mesmo em um momento de medo. Ou até um papel que assumiu para ser aceito, amado, visto. E enquanto você tenta seguir em frente, uma parte sua ainda vive lá atrás, pedindo para ser reconhecida. A solução que você busca não está em fazer mais. Está em enxergar o que ainda opera no automático dentro de você. Porque quando a consciência chega, a energia muda. E quando a energia muda, a realidade responde. Talvez hoje seja o dia em que você pare de perguntar o que eu preciso fazer. E comece a se perguntar: o que em mim ainda acredita que precisa continuar assim? A clareza que você procura não vem como um choque. Ela vem como um encaixe. Um silêncio interno. Uma sensação de agora faz sentido. E quando isso acontece, você não se força a mudar. Você simplesmente não consegue mais sustentar o mesmo lugar. Se você está aqui, é porque essa mudança já começou, mesmo que ainda não saiba como. Em algum momento do seu passado, alguém te avisou. Talvez não com todas as palavras, talvez em forma de um incômodo, de um pressentimento, de uma frase solta que você ignorou. Mas o aviso veio. Você pode lembrar vagamente de uma situação em que sentiu: não entra nisso. Podia ser uma amizade que já mostrava sinais de conflito. Uma relação onde você sentiu que estaria sempre tentando salvar, explicar, proteger. Ou alguém que se comportava de forma difícil, repetitiva, e que claramente não buscava mudança. Mas você acreditou que, com você, seria diferente. Talvez você tenha entrado mesmo assim. Por lealdade. Por empatia. Por medo de decepcionar. Ou porque aprendeu, muito cedo, que amar era permanecer, mesmo quando doía. E ali, sem perceber, você cruzou um limite interno. Você pode ter assumido um papel que não era seu, o de mediador, o de forte, o de quem entende tudo. Enquanto isso, suas próprias necessidades ficaram em segundo plano. E o que começou como cuidado virou desgaste. O que parecia amor virou peso. O que era presença virou prisão. Talvez hoje você ainda esteja lidando com as consequências dessa escolha. Conflitos que se repetem. Culpa por querer sair. Medo de abandonar alguém. Ou a sensação constante de estar carregando mais do que deveria. O que você talvez ainda não tenha visto é que essa situação não fala só sobre aquela pessoa. Ela revela um padrão mais profundo. O de se responsabilizar pelo que o outro não quer assumir. E enquanto você tenta consertar, explicar ou sustentar alguém que não se move, sua própria vida fica suspensa. Projetos travam. A energia cai. A clareza some. Você pode estar esperando que o outro mude para, só então, você se permitir avançar. Mas essa espera tem um custo silencioso. Você. A solução que você busca agora pede uma honestidade interna que talvez nunca tenha sido permitida antes. Reconhecer que amar não é se anular. Que proteger não é carregar. E que sair de um lugar que machuca não é fracasso. É maturidade.
Talvez o passado esteja te chamando não para ser revivido, mas para ser compreendido. Porque enquanto você não vê o aviso que ignorou, a vida encontra formas de repeti-lo. E quando você finalmente enxerga, algo se solta. Não no outro. Em você. E é aí que o movimento começa. Você pode estar carregando uma culpa que já não pertence ao agora, mas que continua se comportando como se fosse atual. Uma culpa silenciosa, que não grita, mas pesa. Ela aparece nas decisões que você evita, nos limites que você não coloca, na dificuldade de seguir em frente sem se sentir egoísta ou errado. Talvez você volte mentalmente ao passado e pense: se eu tivesse feito diferente. Talvez se culpe por ter ficado tempo demais. Ou por ter saído tarde demais. Ou por ter acreditado quando já sabia. E essa culpa não foi resolvida. Ela ficou ali, suspensa dentro de você, criando uma energia confusa, desorganizada, que hoje se manifesta como bagunça na sua vida. Você pode sentir isso como caos emocional, como repetição de problemas, como relações desalinhadas, como decisões que nunca se concluem. O que acontece é simples, mas profundo. Aquilo que não é resolvido internamente continua buscando resolução externamente. Uma parte sua ainda vive naquela história. Ela ainda tenta consertar, justificar, pagar uma dívida invisível. E enquanto essa parte não é acolhida, o presente vira palco de algo que já terminou. Você pode estar reagindo hoje a situações que não são realmente sobre hoje. Um comentário ativa uma dor antiga. Um conflito atual acorda uma ferida passada. E sem perceber, você responde com a mesma emoção, o mesmo medo, a mesma culpa. É como se o tempo tivesse passado. Mas a energia não. E enquanto você não se perdoa, você se mantém preso. Não porque alguém te segura, mas porque você acredita, lá no fundo, que ainda precisa compensar algo. Talvez você tenha confundido responsabilidade com autopunição. Talvez tenha acreditado que seguir em frente significaria negar o que sentiu. Ou que se perdoar seria o mesmo que dizer que não doeu. Mas o perdão que você precisa não apaga o passado. Ele o coloca no lugar certo. O passado não pode continuar governando suas escolhas. Ele existe para ser integrado, não revivido. E no momento em que você reconhece isso, algo começa a se reorganizar. A bagunça perde força. O peso diminui. E o presente deixa de carregar um problema que nunca foi dele. Você não está atrasado. Você está apenas no ponto em que a consciência pede passagem. Agora, a mensagem que chega é clara. Esse ciclo tem um término. E não em um futuro distante. Existe um fechamento se desenhando até o final deste mês. Você pode não ver ainda com nitidez, mas algo já está em movimento. Pode ser uma conversa que ainda não aconteceu. Uma oportunidade que surge de forma inesperada. Ou até uma pessoa que se aproxima trazendo exatamente a peça que faltava para que esse nó interno comece a se desfazer. Nada disso chega por acaso. Chega porque você já sustentou o peso máximo que essa história podia ter. Este momento não é apenas sobre resolver um problema. É sobre mudar de linha do tempo. Talvez você nunca tenha pensado assim, mas o passado não está fixo. Ele continua vivo enquanto você se comporta hoje como quem ainda vive lá. No instante em que você muda a forma como reage, decide e se posiciona agora. O passado perde o poder de definir quem você é. E é isso que está sendo pedido de você. Existe diante de você uma bifurcação. Em uma direção, está a repetição. A culpa, o adiamento, o medo de se escolher, a sensação de estar sempre resolvendo algo que nunca acaba. Na outra, existe um salto. Não um salto lógico. Um salto de fé. Esse salto não exige que você tenha todas as respostas. Ele exige apenas que você pare de agir como quem ainda deve algo ao passado. Se você continuar se comportando da mesma forma, tentando controlar, agradar, carregar, explicar, a dor não vai embora. Ela apenas muda de cenário e continua te perseguindo. Mas se você escolher diferente agora, mesmo com medo, algo se reorganiza rapidamente. Esse é o tipo de mudança que não acontece aos poucos. É um deslocamento interno. Um reposicionamento de identidade. Você deixa de ser a pessoa que reage à vida. E passa a ser a pessoa que escolhe. A oportunidade que se aproxima não vem para te salvar. Ela vem para confirmar uma decisão que só você pode tomar. E o tempo é importante aqui. Porque a vida está te mostrando que insistir já não é opção. E adiar tem um custo alto demais. Confie no movimento. Confie no encerramento.
Confie que você não está perdendo nada ao soltar. Está apenas deixando de carregar o que nunca foi seu. Esse é o momento em que uma linha do tempo se encerra. E outra começa. No exato ponto em que você decide não voltar mais para onde já não cabe. A partir de agora, as confirmações não virão de forma grandiosa. Elas virão como sincronicidades sutis, mas impossíveis de ignorar. Você vai perceber sinais simples, quase poéticos. Uma frase que se repete. Uma conversa que responde exatamente ao que você pensou em silêncio. E sim, nos próximos dias, algo como uma flor amarela pode cruzar o seu caminho. Num lugar inesperado, numa imagem, numa rua, numa lembrança que se ativa sem explicação. Esses sinais não surgem para te convencer. Eles surgem quando a decisão interna já começou a acontecer. A única coisa que agora pode atrasar esse movimento é a resistência. A tentativa de entender tudo. De controlar o tempo. De garantir que nada dará errado. Mas o que está sendo pedido de você é o oposto. Soltar. Soltar a necessidade de sofrer para merecer. Soltar a identidade ligada à culpa. Soltar a ideia de que você precisa resolver tudo sozinho. Quando você solta a resistência, algo imediato acontece. Você muda de linha do tempo. Não como metáfora. Como experiência. A mesma situação começa a se reorganizar. Pessoas mudam de postura. Respostas aparecem. Caminhos que antes estavam fechados simplesmente se abrem. E isso pode parecer quase milagroso. Mas não é milagre. É alinhamento. O problema que hoje parece confuso começa a se reconstruir sob uma nova lógica. Uma lógica onde você não está pagando dívidas antigas. Onde você não precisa provar nada. Onde você age a partir de quem você é agora, não de quem precisou ser. Confie nos sinais. Eles são apenas reflexos de algo que já se moveu dentro de você. E lembre-se, o salto não acontece quando o medo some. Ele acontece quando você decide não obedecer mais a ele. Solte. Observe. E permita que o novo se manifeste. Porque ele já está a caminho. Agora, eu te convido a fazer algo simples e profundo. Olhe por alguns minutos para a imagem da flor amarela que está na tela. Não apresse esse momento. Deixe seus olhos repousarem ali. Enquanto você observa, traga para dentro de si a intenção como se já estivesse resolvido. Não visualize o esforço. Visualize o alívio. Sinta no corpo como seria não carregar mais esse peso. Perceba os ombros relaxando. A respiração ficando mais suave. O peito menos apertado. Você não precisa saber como tudo vai se resolver. Você só precisa permitir a sensação de que já não é mais tão difícil. Essa flor representa um novo acordo com a vida. Um acordo onde você escolhe menos luta e mais verdade. Menos culpa e mais presença. Menos sobrevivência e mais amor. Receba essa mensagem com gentileza. As coisas não precisam doer tanto para funcionar. Você não precisa sofrer para evoluir. Você não precisa se perder para se encontrar. Deixe que essa leveza se espalhe. Mesmo que seja por alguns segundos. É o suficiente para mudar tudo. Se essa mensagem tocou você, deixe o seu like. Ele não é apenas um gesto externo. É um sinal interno de que algo fez sentido. E se sentir o chamado, acesse o artigo que deixei logo abaixo. Lá, essa leitura continua e se aprofunda, trazendo uma mensagem complementar que pode te ajudar a integrar tudo isso no seu dia a dia. Receba. Confie. E permita que a vida fique mais simples a partir daqui.